quero nesta manhã, nesse momento de reflexão, que diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Podeis acertar aqui. Creu Abraão em Deus. Ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado o amigo de Deus. Como vos disse no início da minha fala, as razões de por que seguimos ao Senhor. Por que caminhamos? Por que expressamos a nossa fé? Aqui vemos um homem que foi chamado por Deus em um contexto completamente diferente do que hoje as pessoas estão entendendo como chamados de Deus. Porque Abraão, ele tinha uma vida resolvida em Ur dos Caldeus, uma grande metrópole. E o que pesa para mim ainda mais é que Abraão vivia não apenas em uma grande cidade. Abraão vivia com seus familiares e o seu pai era um idólatra. Terá era alguém que tinha a idolatria arraigada nele. E quando Deus chama Abraão, Deus está dizendo, olha, você vai sair do meio da tua terra. Significa tudo aquilo de bem-estar que a civilização poderia produzir. Mas também você vai sair do meio da tua parentela. Aí mexe mais. Aí dá um corte. Pastor, mas Deus tem intenção de trazer divisão entre os familiares? Não, amados. Deus tem como propósito fazer divisão entre nós e o pecado, entre nós e o erro. E ali, naquele antro daquela família, onde a idolatria se impetrava, Deus chama Abraão e está dizendo para ele, Abraão, para você conversar comigo, você vai ter que romper até mesmo com quem tu muito ama. É por isso que a Bíblia diz que ele creu em Deus. Porque crer em Deus tem que implicar em nós uma mudança aqui dentro. Aqui fora é resultado do que ocorreu lá dentro. Quando a gente só muda por fora, a tendência é que as coisas lá dentro vão continuar problemáticas. As coisas lá dentro vão ficar deformadas. Abraão, ele é chamado para romper com as tradições, com os costumes, com o pecado, romper com a família. Algo fácil, irmãos? Não. Mas necessário. Falamos tanto de Abraão, e Abraão de fato, podemos fazer 10, 15, 20, 30, 50, 100 sermões sobre Abraão, sem ser repetitivos. Porque Abraão, ele viveu uma trajetória de 100 anos de experiência com Deus. E deixou para nós um legado lindo, tremendo, maravilhoso. Encontramos toda a sua trajetória no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ele é a nossa referência, o referencial chamado Pai da Fé. Mas nesta manhã o que eu quero falar um pouquinho, irmãos, é o relacionamento que Abraão teve com Deus. Tiago, irmão do nosso Senhor, o Tiago que nós encontramos aqui, que escreveu, não era um dos apóstolos, não, esse que foi irmão de Jesus. E é interessante ele escrever isso,
do ministério de Jesus, esse Tiago não creu no Senhor Jesus, não caminhou com ele como discípulo. Mas 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ressurreto apareceu a Tiago. Ele teve um encontro com Cristo ressurreto. E quando olhamos para a trajetória da história tanto de Atos dos Apóstolos como a história da igreja, esse Tiago se tornou o maior líder da igreja. Mas não era porque ele era irmão do Senhor, não. É porque ele entendeu o chamado. E ele viveu uma vida intensamente com Cristo. Há uma história muito forte sobre Tiago, que quando ele foi morto, ele foi lançado do templo. Os discípulos pegaram ele para ser sepultado. Licença, gente. As suas vestes, que eram como vestidos, as suas vestes foram levantadas e os seus joelhos foram expostos. E a história diz que os joelhos de Tiago eram como joelhos de camelos. As marcas de um homem que passou grande parte da vida dele orando de joelhos. E ele, entendendo dessa intimidade que teve com o Senhor, deixou esse legado. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. O que é ser amigo de Deus? Eu lhe pergunto: você só tem um pai e só tem uma mãe? Você tem irmãos, ou talvez não tenha, irmãos, irmãs, primos, tios, colegas de trabalho, irmãos da igreja, colegas de ministério. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quantos amigos você tem? Amigo, quantos amigos você tem? Porque amigo já é um círculo diferente. Amigo não é o colega, amigo não é o companheiro. Não. Amigo é alguém que a gente confia. Salomão ele chega a dizer que amigo, que ele é mais chegado do que o irmão. Porque a amizade ela passa por cima dessas relações e se transforma em algo muito mais superior. Mas quando eu olho para esse texto bíblico e encontro aqui Abraão sendo chamado de um amigo de Deus, isso eleva ele a uma posição, amados, de alguém que experimentou uma relação, uma vivência com Deus, que demonstra que ele abriu mão de si mesmo. Porque em nome da amizade, em nome da caminhada junto, você precisa abrir mão de coisas. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele deixou registrado da seguinte maneira: andarão por acaso dois juntos, se ambos não estiverem de acordo? Pode andar dois juntos se não houver acordo entre eles? Em um linguajar proverbial humano diz: alguém tem que ceder. Mas quando falamos de relacionamento com Deus, queridos, Ele é o Senhor. Ele é o perfeito. Nós, humanos imperfeitos, falhos, para caminharmos com Deus, precisamos aprender o quê? Precisamos aprender a nos moldar a Ele. Para andar com Deus é como se Deus estivesse dizendo: ei, quem andar comigo tem que ser do meu jeito. Para andar comigo tem que caminhar da minha maneira, da minha forma, é do meu passo. Claro que nós humanos entendemos, não conseguimos por nós mesmos, se não fosse a infinita graça de Deus, nos relacionarmos com Ele.
Entenda, o livre-arbítrio, a graça de Deus operando em nós, nos capacita em poder dizer sim para o Senhor. Andar com Deus é uma escolha. Andar com Deus é uma determinação. Andar com Deus é uma renúncia. Andar com Deus é uma decisão que tomamos. É preciso decidirmos. Eu quero andar com Deus. Eu te pergunto. Qualquer pessoa frequenta a tua casa? Qualquer pessoa fala, não, você. Não. Você seleciona. Você escolhe. Aos casados aqui, você escolheu alguém para compartilhar a tua vida, para dormir e acordar ao teu lado. Isso é escolha. Nós escolhemos isso da parte de Deus, conforme foi cantado os hinos aqui nesta manhã. Ele pagou o preço. Ele já deixou o portão aberto para nós. A porta está escancarada. Só tem a recomendação. Pode entrar quando quiser. Pode vir como quiser. Mas para passar daqui para lá, tem que ser do meu jeito. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo um tempo de conformismo, de muitas concessões. E isso é sério. Precisamos avaliar aqui dentro de nós a quem eu quero agradar. Porque a mensagem pregada nos dias atuais, ela tem uma tendência muito mais de afagar o ego, amaciar o nosso eu, dizer que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. É a mensagem da alegria, do gozo. É a mensagem da satisfação e da realização. Mas pouco de cruz. Quase nada de renúncia, de abnegação, de amor a Deus. Jesus, ele disse assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus não quer menos que isso. Relacionar com Deus, conforme a figura do Novo Testamento, é um relacionamento de noivo com a noiva que se prepara para o casamento. Há uma frase que circulou durante muito tempo, alguém fez ela na internet, dizendo: nenhuma noiva comprometida pode flertar com outro, estando ela comprometida. Se eu sou noiva de Cristo, se eu estou aliançado com Deus, eu não posso me enamorar com o mundo, eu não posso flertar com o pecado, eu não posso flertar com outras. Amados, é uma loucura pensarmos, desculpa a maneira que eu vou colocar, que Deus vai ser o marido traído, que sempre vai estar estendendo as mãos aceitando. É loucura isso. É por isso que a Bíblia deixa bem enfática em dizer que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E ele vai dizer: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu não te conheço. O tempo do nosso acerto, irmãos, é hoje, é o agora, é nesse tempo, é nesse momento. Não dá para ter pendência aqui dentro, não dá para ter pendência no nosso interior. Precisamos nos despojar, lançar fora tudo aquilo que é impedimento para a nossa caminhada com Deus. Eu quero encerrar apontando para o último ponto que eu quero ressaltar da vida de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, quando o escritor aos Hebreus
Falando de Abraão, ele diz assim no versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Magnífico, magnífico, lindo ler essas coisas, tremendo. Mas quando Deus ele chama qualquer um de nós pelo nome e diz: eu quero que tu faças o mesmo, qual é a nossa reação? Alguém escreveu e disse da seguinte maneira: Deus não tem preferidos, existem aqueles que preferem a Deus. É essa a diferença, irmãos. Deus escolheu e chamou Abraão, e Abraão correspondeu com Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que ele, quando Deus chamou ele para caminhar ao lado de Deus, a Bíblia está dizendo que ele deixou Ur dos caldeus. Depois ele deixa Arã, quando seu pai morre. E ele sai sem saber para onde ia. Isso é loucura? Não, isso é fé, irmão. Não é loucura, isso é fé. Isso é convicção, ter certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Precisamos estampar a nossa fé diante de um mundo cético, incrédulo e crítico a respeito de Deus. Muitos se intimidam, muitos se envergonham de dizer que crê em Deus, que crê no Senhor, que crê no Cristo ressuscitado, que crê na vida eterna, que crê no céu, que crê no inferno. Sim, muitos têm vergonha de falar acerca disso. Abraão, se alguém lhe perguntasse: Abraão, para onde você está indo? Não sei. Mas por que você saiu? Porque Deus me falou. Deus te falou o quê? Deus me falou que iria me dar uma terra por herança. E onde é? Não sei. Mas quando você vai receber? Também não sei. Isso é fé. Isso é andar ao lado de Deus. Isso é amizade com Deus. E é por isso que Tiago ele diz: ele foi chamado de o artigo definido, o amigo de Deus. Poucos conseguiram desenvolver relacionamento tão profundo, tão tremendo com Deus como Abraão. Encontramos homens na Bíblia que tiveram seus relacionamentos com Deus de maneira ímpar, mas Abraão foi esse. Você pode ler em casa depois de ler de casa. É em Gênesis capítulo 18. Quando o Senhor com 2 anjos desce e vão fazer uma visita a Abraão, o Senhor faz uma pergunta: por acaso poderia eu esconder alguma coisa do que vou fazer com o meu amigo Abraão? Consegue entender? Deus reparte com Abraão o feito dele. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus está falando dos seus planos, dos seus projetos, porque Abraão era amigo de Deus. Se queremos conhecer a palavra, se queremos conhecer os mistérios de Deus, precisamos aprender a caminhar com Deus, a ser amigos do Senhor. Não adianta você estar amigo do presidente, amigo de ministros, amigo de juízes, amigo de famosos. Queridos, tudo isso é supérfluo.
Porque quando qualquer um desses morrer, tu fica no vazio. Agora, quando tu é amigo de Deus, ao contrário, quando você morrer, você vai estar na plenitude. Na plenitude. E Abraão, ele é esse homem que sai sem saber para onde ia. E por onde passa, por onde ele passou, Abraão carregava 3 características que implicavam nessa relação dele com Deus. Sempre ele abria um poço para se automanter e sustentar. E Deus sempre foi fiel com Abraão. Onde ele cavava os poços, ali estava a água. Mas Abraão sempre cavava os poços e ali estava ao lado um altar. Em meio a idólatras, em meio ao misticismo, em meio a tantas crendices, onde ele chegava, ele dizia: eu não creio no que vocês creem. Eu tenho um Deus que eu caminho com ele. Cadê Abraão? Mostra para nós. Ele diz: os olhos não veem, eu vejo com a fé do meu coração. E levantava um altar e ali sacrificava ao Senhor. E o testemunho de Deus que Abraão teve por onde passou, a ponto de Abimeleque dizer: tu és profeta de Deus, amigo de Deus. Deu testemunho por onde passou, abrindo poços, erigindo altar. E por último, onde eu quero encerrar a palavra, construiu, na minha versão está aqui, cabanas. Na sua versão vai estar tendas, a mesma coisa. Eu acho que é forte pensarmos. Abraão viveu 100 anos de chamado, 1 século, 10 décadas seguidas. Talvez nós não vamos chegar ao 100, eu acho que não chegamos. Mas imagine, 100 anos viveu em cabanas, Isaac e Jacó. Habitou em tendas com ele. Escuta, tem um detalhe aqui. A Bíblia diz que quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac, a expressão de Eliezer era essa: o meu Senhor é muito rico. Abraão era rico, rico a tal ponto que poderia construir uma cidade, uma metrópole. Mas ele preferiu habitar em tendas, na simplicidade da vida, como eremita, como nômade. Não lhe faltou a riqueza, teve muito ouro, muita prata, teve muito gado. Só no episódio de Salvaló, ele tinha como no círculo seu 318 homens que nasceram na sua casa. Imagine a multidão de pessoas que ele tinha, que o acompanhava, entre empregados, empregadas, servos, servas. Um grande líder, mas que era amigo de Deus, que escolheu andar como nômade, como diz a palavra, aguardando a pátria celestial. Eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu só quero fazer essa consideração. Hoje, se o próprio Senhor lhe perguntasse, nós vamos estar ceando. A pergunta é a seguinte: tu és meu amigo? Tu és minha amiga? Deus é teu amigo. Amigo é aquele que nós confidenciamos, que falamos, que queremos estar perto.
Deus quer mudar a nossa relação com Ele. Ele disse para os discípulos: já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu quero vos chamar amigos. Nesta manhã Deus está te convidando para você caminhar como amigo dele. Mas para isso você precisa romper com coisas. Você precisa abrir mão de coisas. Fazer como Abraão. E pela fé você viver ao lado do Senhor. Pai eterno, nesta manhã estamos aqui na tua casa. Organizamos uma escolha, Deus. Escolhemos te servir. Escolhemos, Deus, viver contigo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a tua eterna e infinita graça. Nós somos dignos, Deus. Não somos merecedores, mas somos alcançados pelo teu perdão. A tua mão de poder nos arrancou do charco de lodo e colocou nossos pés sobre a rocha. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito que habita em nós. E nós queremos nessa manhã declarar, Deus, o nosso amor por ti. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Queremos, Deus, firmar e renovar a nossa aliança com o Senhor. Queremos abrir mão de nós mesmos. Abrir mão, Senhor, das preferências, das coisas, porque nós queremos agradar a Ti, andar contigo, estar compactuado com o Senhor. Tu és a primazia, a priori da nossa vida, ó Deus. Assim, Deus, ministra o coração do teu povo, da tua igreja. Ministra, Senhor, sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, a andar contigo. Que haja no nosso coração, ó Deus,